Eu sou o René Camargo, engenheiro agrônomo aqui da Auster Tecnologia. Essa é a nossa segunda aula, dessa primeira playlist sobre os conceitos básicos da adubação nitrogenada. Nas próximas duas aulas, a gente vai estar entendendo como que é o nutriente, o nitrogênio, enquanto nutriente para a planta, do ponto de vista da fisiologia vegetal e da bioquímica do nutriente interagindo com o solo e com a planta. Talvez falar de bioquímica e de fisiologia assuste um pouco, o espectador no primeiro momento, mas algo que a gente quer já tranquilizar quem nos assiste é que aqui esse conteúdo vai ser abordado de maneira bastante clara e bastante simples, até para que valorize e facilite a compreensão de quem está nos assistindo. Então já tranquilizo quem está conosco aí, tá? Porque eu te garanto que vai ser de maneira bastante descomplicada e para que seja produtivo de fato o conteúdo que a gente está trazendo. Para essa nossa segunda aula, o que é que nós vamos abordar? Quais serão os tópicos? Nós vamos entender como que é o nitrogênio no sistema solo-planta, a assimilação e a fixação do nitrogênio enquanto nitrato, a sua assimilação e fixação enquanto amônio, um pouco sobre a fixação biológica de nitrogênio e a interação do nitrogênio com outros nutrientes, englobando de fato o nitrogênio e as suas interações com outros compostos químicos. Pois bem, a começar tratando o nitrogênio no sistema solo-planta e consequentemente para os sistemas agrícolas, para nós que utilizamos ele nesse contexto, é importante a gente ter claro que a abundância de nitrogênio na atmosfera, conforme já foi exposto na aula anterior, e aí a gente ainda vai retomar esse assunto em umas próximas aulas, o nitrogênio enquanto uma molécula, enquanto um composto químico, ele é bastante abundante na atmosfera terrestre, chegando aí a seus 78%. Porém, ele enquanto nutriente para as plantas, ele não é tão abundante assim. As suas características químicas requerem uma série de processos, na maioria das vezes biológicos, para que essa alta disponibilidade que está na atmosfera, ela de fato represente algo que possa ser aproveitado para as plantas e depois para o resto da cadeia dos organismos vivos. O nitrogênio, para as plantas, a sua forma gasosa, a sua forma que está disponível na atmosfera, ele não vai ser aproveitado. Existem outras duas formas em que a planta vai aproveitar o nitrogênio para que de fato ele exerça as suas funções. São elas o nitrato na forma de NO3 ou o amônio na forma de NH4. A sua absorção pela planta e a sua movimentação no solo se dá por fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? Essas moléculas, o nitrato e o amônio, ele está presente na solução do solo, ou seja, no meio aquoso. A gente pode, se fôssemos trazer isso em uma metáfora, seria como se fosse um suco nutritivo que está presente no solo e que é da onde as raízes que vai chegar nas raízes para que as raízes aproveitem o nitrato e o amônio. É um nutriente de alta mobilidade tanto no solo, justamente por estar ligado à questão do fluxo de massa e à solução do solo, e é um nutriente também de alta mobilidade na planta. A planta ela tem bastante liberdade em estar translocando o nitrogênio, uma vez absorvido, para os lugares onde existe a maior demanda. E por fim, existe um gasto energético por parte da planta para a absorção do nitrogênio. Não é simplesmente absorvê-lo e incorporá-lo. Existe uma série de processos bioquímicos com um gasto energético para a planta para que ela incorpore o nitrogênio. Conforme eu havia mencionado, o nitrogênio ele vai ser absorvido pelas plantas em duas formas, na forma de nitrato ou na forma de amônio. Agora vamos entender como que o nitrato é absorvido pelas plantas. Aqui temos um esquema de como isso acontece principalmente no citosol, ou seja, no espaço celular mais livre, normalmente das raízes, em que a planta, a partir de uma enzima chamada nitrato redutase, converte o nitrato absorvido em nitrito, que é a molécula NO2.
É importante a gente abrir um parênteses aqui. As espécies químicas de nitrogênio absorvidas pela planta, em algum grau, maior ou menor, elas apresentam uma certa toxicidade à planta. É irônico pensar que um nitrogênio tão importante possa ser tóxico, mas são as formas químicas em que a planta lida com eles. Para compensar isso, a planta ela tem mecanismos de ou compartimentalizar o processo ou executá-lo de maneira muito rápida. Nesse caso, como o processo acontece livre no citosol, a planta ela busca fazer isso de forma o mais rápida possível, converter o nitrato em nitrito. Posteriormente, ela vai levar esse nitrito para um outro compartimento, que são os cloroplastos, e lá ela finaliza o restante do processo e pode liberar algum produto de volta para o citosol ou utilizá-lo e transportá-lo para uma região em que há a necessidade daquela molécula. Então, as raízes elas absorvem o nitrato por meio de moléculas transportadoras específicas de alta e baixa afinidade. Por que alta e baixa afinidade desses transportadores lá na raiz? Por ser um nutriente de alta demanda, é interessante que o fluxo do nitrogênio ele seja um contínuo, ou seja, ora transportadores de alta afinidade vão estar buscando mais avidamente, né, o nitrogênio na solução do solo, ora transportadores de baixa afinidade mantêm aquele fluxo contínuo de absorção para atender a demanda da planta. Uma vez absorvido, há necessidade de converter o nitrato a nitrito, que conforme eu havia dito é o NO2, por meio da nitrato redutase. A nitrato redutase é uma enzima extremamente importante para as células vegetais e elas se correlacionam com outros nutrientes também. A nitrato redutase, conforme ela está representada aqui, ela além do seu domínio proteico, ela tem outros cofatores, principalmente o cobalto e o molibdênio. Daí a importância da nutrição equilibrada. De nada adiantaria eu pensar numa nutrição abundante em nitrogênio, faltando outros micronutrientes. Nesse caso, uma possível deficiência de cobalto e molibdênio implicaria numa redução ou no comprometimento da assimilação do nitrogênio na forma de nitrato. Existe uma série de fatores também, além dos próprios processos fisiológicos e bioquímicos, que podem afetar a absorção e assimilação do nitrogênio. Podemos elencar, né, as concentrações de nitrato já presentes no interior da célula, a concentração de carboidratos, né, ou açúcares de modo geral, compostos mais energéticos, e a própria incidência luminosa. Bom, conforme eu havia dito, a planta ela tem mecanismos diferentes para lidar com a toxicidade do elemento que ela está absorvendo. Conforme eu havia dito, uma das primeiras etapas da assimilação do nitrato é convertê-lo em nitrito, né, e depois compartimentalizá-lo. A segunda etapa da assimilação do nitrato, uma vez que ele foi convertido em nitrito, é seguir o processo no cloroplasto, ou seja, é uma outra organela no interior da célula vegetal, em que a planta, ela, a partir dessa organela, ela consegue isolar o restante do processo para que não cause outros possíveis danos e outros processos que podem estar acontecendo no ambiente da célula, no ambiente mais livre, vamos colocar assim. Então, o nitrito precisa ser convertido em amônio através da nitrito redutase. Lembre-se, a nitrato redutase convertia o nitrato em nitrito. Agora, o nitrito precisa ser convertido em amônio a partir da nitrito redutase. Mais uma vez, a importância da nutrição equilibrada. Essa enzima, a nitrito redutase, além do seu domínio proteico, ela tem um cofator que é uma molécula de ferro, ou seja, mais um micronutriente extremamente importante quando se trata da assimilação do nitrogênio pelas plantas. Normalmente, esse processo ele vai acontecer nos cloroplastos, quando isso acontece nas folhas, ou nos plastídeos das raízes. Ambas são organelas, né, outros compartimentos dentro da célula em que a planta pode encaminhar esse composto para que ele siga o seu processo. Notem que
o processo de assimilação do nitrato, depois da sua conversão em nitrito, levou à formação da amônia, que é do amônio, me desculpe, uma forma que vai ser assimilada pela planta. Porém, a planta ela já pode absorver o nitrogênio na forma de amônio, o que contornaria ou seria um atalho a todos aqueles processos da absorção de nitrato. A fixação e a assimilação e a fixação do amônio, ela é bastante interessante porque ela já vai levar à síntese dos principais compostos que depois a planta vai utilizar, que são os aminoácidos, né, conforme o nome já pressupõe. A via, ela é, apesar de complexa, que a gente vai estar trazendo ela de uma maneira mais simplificada, ela ocorre pelo que ficou popularmente conhecido como via GS-GOGAT, devido às enzimas que fazem esse processo de converter o amônio em aminoácidos. A primeira enzima a entrar em ação é a GS, que é a abreviação da glutamina sintase. O que a glutamina sintase ela vai fazer? Ela vai levar à síntese de glutamina, conforme o nome já menciona, né? Glutamina sintase. A síntese de glutamina a partir do amônio. Uma vez que eu tenho a síntese da glutamina, entra em ação a GOGAT, que é a abreviação da enzima glutamato sintase, que mais uma vez, conforme o nome já meio que pré-explica, leva à síntese do glutamato, que é um outro aminoácido, e uma vez que eu tenho disponível esses dois aminoácidos, eles vão ser ou convertidos a partir de outros processos bioquímicos e de outras enzimas em outros aminoácidos, ou translocados pela planta para as regiões em que há demanda por nitrogênio e, consequentemente, por aminoácidos. Não poderíamos falar de nitrogênio para as plantas sem mencionar um dos processos que eu diria mais bonitos e mais importantes relacionados ao nitrogênio e à nutrição de plantas, que é a fixação biológica do nitrogênio. Em resumo, é um processo em que a associação ou a simbiose entre as plantas e os micro-organismos beneficiam ambos. Normalmente, os micro-organismos são beneficiados com açúcares e outros compostos produzidos pelas plantas, e em troca e com a utilização dos seus processos bioquímicos internos, disponibilizar o nitrogênio que a planta tanto necessita para os seus processos biológicos. Ele se dá principalmente por grupos de bactérias fixadoras. As bactérias elas podem estar associadas, ou seja, ela tem vida livre, que pode ser resumido em uma residência, né, nas raízes. Os principais representantes desses grupos são as Azobacter, mas podem ser também Clostrídeos e as cianobactérias de vida livre, popularmente conhecida como as algas azuis. Porém, para o nosso caso, em especial para a agricultura brasileira, quando a gente está falando da sojicultura, o processo de simbiose com organismos dos gêneros Rhizóbio e Bradyrhizóbio são os que ganham destaque. O que são, né, os grupos dos risóbios e bradyrhizóbios? Hoje, o que permite a tecnologia colocar eles como inoculante, já desde o processo de plantio da semente, ou seja, oferecer esses micro-organismos às plantas, e são eles que formam as populares nodulações nas raízes, e que ali é que vão acontecer todos os processos biológicos de relação de troca do nitrogênio por parte das bactérias para as plantas e dos açúcares, né, os carboidratos, por parte das plantas para os micro-organismos. O que esses micro-organismos eles têm em comum? É a presença de uma enzima chamada nitrogenase. É essa enzima que permite quebrar o N2 atmosférico e assim convertê-lo em amônio, que posteriormente vai ser aproveitado pelas plantas. Aqui uma representação de como é uma molécula da nitrogenase. Ela tem um domínio proteico, né, e os cofatores ferro em uma extremidade e ferro e molibdênio em outra extremidade, que é o que permite de fato a hidrólise dessa molécula de N2 e assim, consequentemente, depois em outros processos,
a sua conversão em amônio para que seja utilizado pelas plantas. Bom, aproveitando que eu falei da importância da FBN para o Brasil, em especial para o caso da soja, para a sojicultura brasileira, fica aqui quase que uma menção honrosa a essa simpática senhorinha que foi a pesquisadora Johanna Dobenheimer. Johanna Dobenheimer é um dos principais nomes brasileiros quando o assunto é a fixação biológica de nitrogênio e com uma contribuição gigante para que a sojicultura brasileira alcançasse os patamares que são hoje e a própria indústria dos inoculantes. Um pouco da trajetória de Johanna Dobenheimer. Entre 1963 e 1969, Johanna Dobenheimer ela encabeça pesquisas sobre as limitações da fixação biológica em leguminosas tropicais. Em 1964, ela integra o Programa Brasileiro de Melhoramento da Soja, que incorpora as pesquisas de Johanna Dobenheimer. E Johanna Dobenheimer é bastante interessante pensar que na década de 60, no auge das suas pesquisas, ela ia contra as premissas dos Estados Unidos, então o maior produtor de soja, que devido às suas características de clima temperado, não poderiam aproveitar os benefícios dos micro-organismos ou de toda a biologia que um país de clima tropical como o nosso poderia ter. Ou seja, os Estados Unidos preconizavam a utilização massiva de adubos nitrogenados para que alcançasse patamares de produtividade satisfatórios. Esse é o grande ponto do que para nós conseguiu colocar a sojicultura nesses patamares. A gente consegue tetos produtivos cada vez maiores sem a extrema dependência da indústria e dos adubos nitrogenados. Em muitos casos, é importante a gente fazer esse adendo. Não quer dizer que a adubação ou o insumo em si vai ser o vilão ou o mocinho quando se trata da nutrição da planta. Porém, se nós já temos outros artifícios, inclusive artifícios biológicos e de certa forma naturais que podem nos favorecer, por que não utilizá-los da melhor maneira possível? E foi exatamente essa a proposta da pesquisadora Johanna Dobenheimer. A Johanna ela tem em seu escopo, em seu currículo, pelo menos a descoberta de 9 bactérias diazotróficas em que algumas delas são utilizadas até hoje, tanto na pesquisa quanto na indústria. Por fim, fica uma provocação da minha parte. Teríamos uma agricultura tão competitiva e eficiente, como é o caso da nossa, agricultura brasileira, caso não aprimorássemos o processo da fixação biológica de nitrogênio para a soja? Para pensar, é uma cultura com uma demanda bastante alta e que a gente cada vez mais vem se destacando em produtividade. Será que conseguiríamos fazer uma sojicultura tão eficiente sem a fixação biológica do nitrogênio? Para finalizar essa nossa segunda aula, tratando a respeito da bioquímica e da fisiologia do nitrogênio para as plantas, a gente vai abordar agora um dos pontos que é fundamental quando a gente está tratando de ambientes naturais. O nitrogênio e a sua absorção pelas plantas não é um processo que vai estar ocorrendo de forma isolada, seja na lavoura, seja em qualquer ambiente natural em que a planta dependa do nitrogênio. Esse nutriente ele vai estar interagindo com diversas outras moléculas químicas e biológicas, inclusive com outros nutrientes. Existem 2 processos, basicamente, em que a gente pode categorizar como que os nutrientes interagem, que são as relações de sinergismo e antagonismo. O que é o sinergismo? É quando uma molécula, um nutriente, favorece a absorção e a assimilação dos outros. E o antagonismo é o raciocínio oposto, quando uma molécula ela repele ou ela inibe a absorção e a fixação de um outro nutriente. Eu separei uma lista de alguns insumos, algumas fontes em que a gente pode fornecer nitrogênio para as plantas, sendo elas o nitrato de potássio, o nitrato de magnésio, o nitrato de cálcio, salitre do Chile, nitrato de amônio, sulfato de amônio, o MAP e o DAP. Os insumos, os fertilizantes, eles podem oferecer o nitrogênio já nas 2 formas em que a planta pode absorver.
seja ela o nitrato ou o amônio. Porém, o nitrato reúne um conjunto de características químicas totalmente diferente das características químicas do amônio. Logo, a interação em que os outros nutrientes vão ter com essas moléculas, apesar de ambas se tratarem de nitrogênio, também vão ser diferentes. Podemos classificá-las em dois grupos, as que fornecem o nitrato e as que fornecem o amônio. Aqui no primeiro grupo, nitrato de potássio, nitrato de magnésio, nitrato de cálcio e salitre do Chile fornecem o nitrogênio principalmente na forma de nitrato, basicamente, na forma de nitrato, uma molécula negativa, enquanto o nitrato de amônio fornece o nitrogênio tanto como nitrato, uma molécula negativa, ou amônio, uma molécula positiva. O sulfato de amônio fornece o amônio, MAP e DAP também fornecem o nitrogênio na forma de amônio. Recapitulando, o nitrato, uma molécula negativa, e o amônio, uma molécula positiva. E isso é o principal ponto que vai influenciar se o comportamento dela com relação a outros nutrientes vai ser uma relação de sinergismo ou de antagonismo. Os outros principais nutrientes, sejam eles macro e micro, a gente também pode reunir em duas categorias, pensando na maneira com que eles se relacionam com o nitrogênio. Potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobalto, manganês e zinco normalmente estão em formas positivas no ambiente natural ou enquanto fornecemos ela como fertilizante. Por terem cargas elétricas opostas, elas estabelecem uma relação de sinergismo quando o fertilizante que nós oferecemos disponibiliza nitrato. Ou seja, as cargas negativas do nitrato com as cargas positivas do potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobalto, manganês e zinco beneficiam a absorção um do outro, Ou seja, estabelece uma relação de sinergismo. Mas o oposto acontece com elementos como o cloro, o fósforo, o enxofre, o boro e o molibdênio. Por quê? Esse grupo de nutrientes também normalmente estão em espécies de forma negativa no solo ou quando fornecemos como adubo. Ou seja, as cargas negativas desses grupos de nutrientes com as cargas negativas também do nitrato tendem a inibir-se entre si, tanto na absorção, na solução do solo, em contato com o solo, quanto nos seus processos bioquímicos já no interior do solo. Eles tendem a competir entre si pelos sítios de absorção e de assimilação. O raciocínio oposto acontece quando disponibilizamos o amônio. O amônio trata-se de uma molécula positiva. Então as relações de sinergismo e antagonismo elas acontecem com o raciocínio inverso do que aconteceria com o nitrato para aqueles grupos de nutrientes que eu mencionei. Então, o amônio, que antes estabelecia, enquanto o nitrato estabelecia relações de sinergismo com potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobalto, molibdênio, manganês e zinco, o amônio, com esses grupos, vai estabelecer relações de antagonismo. Antagonismo, por quê? As cargas positivas de ambos os nutrientes, tanto desse grupo que eu mencionei, quanto do amônio, tendem a se repelir. E o oposto acontece tratando do sinergismo para cloro, fósforo, enxofre, boro e molibdênio. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa segunda aula, dessa playlist. Apesar dela ser um pouco mais teórica, nesse primeiro momento, caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha alguma sugestão de algum ponto novo a abordar ou a gente está dando mais ênfase, seu comentário vai ser muito bem-vindo aqui embaixo da nossa playlist. Aproveito para te convidar para divulgar o nosso canal, curtir e compartilhar. Na próxima aula, vamos seguir com esse enfoque fisiológico do nitrogênio para as plantas,
porém agora numa pegada mais agronômica, colocando alguns aspectos do manejo também, incluindo as principais culturas que nós plantamos no Brasil. Até a próxima!